Bem, amigos, aos 7,7 bilhões de terráqueos apinhados, grudados no planeta, na espaçonave do planeta Terra. Estou gravando essa mensagem para dizer da importância que tem a nossa luta em favor do planeta Terra. Mas eu vou usar como referência o dia 28 de março de 2021, no canal de Suez, no Egito, com relação ao encalhe do navio Ever Given, pertencente à empresa de Taiwan, Evergreen. Eu fui buscar informações, e a Evergreen é uma empresa fantástica, que tem na sua composição o meio ambiente como referência. Mas o que eu queria dizer para vocês é a correlação com esse acontecimento. O que nós vimos foram o trabalho. Primeiro, que o navio queriam colocar, o navio só encalhou porque veio de uma tempestade de areia e as pessoas, uns alegam que foi para a beiragem do prático. Não, foi uma tempestade de areia que levou o grande navio a ficar atravessado o canal de Suez e ninguém mais passava, nem ia nem voltava. O canal de Suez, na verdade, é a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, entre a Ásia e a Europa. Mas o que nós vimos foram contratados os maiores rebocadores do mundo, as maiores dragas do mundo e os maiores profissionais especialistas em desencalhe de navios estiveram reunidos lá por uma semana. E o que nós vimos foi o seguinte: foi uma situação que poucas vezes aconteceu no mundo. Em função do encalhe do Ever Given, foram praticamente 170 navios que ficaram esperando o desencalhe, tanto para partir para a Europa como para partir para a Ásia. Mas eu atribuí, no meio das dores das milhões de pessoas já que perderam as vidas no meio da pandemia, a imprensa deu um destaque assim, mas mais com relação assim ao transporte marítimo, ao volume que eles transportam, aqueles enormes navios que trazem de tudo da Ásia. E aí, o que aconteceu? E pouco se falaram, mas pouco se falou. No desencalhe do navio, eles começaram com as dragas e com os rebocadores, tiraram 30 mil metros cúbicos de areia e argila. E aí, eu fui pesquisar mais a fundo, depois pelos jornais, aconteceu, eu estou atribuindo ao milagre no canal de Suez. Vejam vocês, se nós puxarmos para a parte bíblica na história da humanidade, um dia também Deus se manifestou em Moisés. E Moisés libertou seu povo do Egito, rumo à Terra Prometida. Quando chegou na hora de atravessar o Mar Vermelho, como que eles não seriam bem-sucedidos, porque os exércitos do faraó estavam atrás deles. E houve a manifestação de Deus em Moisés, e com um cajado, a história conta que o Mar Vermelho se abriu para que o povo de Israel passasse e depois seguisse rumo à Terra Prometida. Passando agora para a parte desse que eu estou atribuindo a um milagre no canal de Suez, o que houve foi, na verdade, o trabalho, nem as dragas, nem os rebocadores conseguiram mexer. Mas no dia 28 de março de 2021, houve o alinhamento do planeta Terra. No planeta Terra, um alinhamento entre o Sol e a Lua. O que nós vimos foi que, em plena lua cheia de primavera, uma enorme maré se formou no canal, entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e ele levou o
o volume de água do canal de Suez em 45 centímetros. E foram esses 45 centímetros que valeram o desencalhe do navio, que flutuou graças ao princípio de Arquimedes, na história também, que o Arquimedes na história um dia ele pediu uma alavanca e uma oportunidade, ele disse que moveria o mundo, e o fez. E hoje nós vemos pelo mundo inteiro, hoje trafegam milhares, milhões de transatlânticos, de petroleiros, de grandes navios cargueiros, graças ao princípio de Arquimedes. Como nessa parte atribuído, só Deus sabe o porquê que eu estou me envolvendo nessa luta aí em favor do planeta Terra, mas eu vi que em relação ao milagre que aconteceu do desencalhe do navio, então eu pensei, então nós vamos buscar, se houve um benefício, nós vamos buscar então os donos do navio, vamos buscar as pessoas que controlam o canal de Suez. E eu me dispus e fiz praticamente uma carta aberta, dizendo que eles vão continuar navegando pelos 7 mares, vão continuar atravessando pelo canal de Suez. Mas o milagre pode ter acontecido porque Deus se manifestou na natureza pelas marés, porque à espera do desencalhe do navio, havia um outro enorme navio com 6 andares, com 130 mil cabeças de ovelhas, que estavam ali aguardando o desencalhe para seguir em viagem. Não sei para onde que foram, mas só sei que sabemos que foram e já chegaram ao seu destino. Então vejam vocês, se o navio Ever Given foi desencalhado para salvar toda a parte das peças, a parte de toda a sua carga naqueles enormes containers, 20 mil containers, mas pode ter sido a principal chave, a peça desse navio, as 130 mil cabeças de ovelhas, que foram salvas graças à elevação em 45 centímetros pela maré no canal de Suez. Então eu estava vendo, então se os próprios navios foram beneficiados com isso, nós estamos fazendo uma proposta agora para iniciarmos no Egito esse nosso projeto de educação para sustentabilidade, para que todos os navios do mundo parem de descartar a poluição, água de lastro e tal, mas que todos os seres humanos que residem nas costas, nos 7 mares, parem também com o descarte de plástico nos oceanos. Só para ter uma base, os Estados Unidos produziram em 2020 70 milhões de toneladas. Conseguiram reciclar 24 milhões. A China produziu 54 milhões, conseguiram reciclar 12. A Índia produziu 19 milhões, conseguiu reciclar 1 milhão de toneladas. O Brasil produziu 11 milhões, conseguiu reciclar 145 mil quilos, toneladas, quilos. A Indonésia, 9 milhões, 362 mil toneladas. A Rússia, 8 milhões 948, 320 mil toneladas. A Alemanha, 8 milhões, 3.143. O Reino Unido, 7 milhões de toneladas, 2 milhões reciclados. O Japão, 7 milhões de toneladas, 405 mil só conseguiram reciclar. O Canadá, 7 milhões, 1.423 na reciclagem. Então, se todos esses países que produziram os plásticos, é muito pouco a reciclagem. Então, nós estamos propondo a dona do navio para que façamos um grande encontro no Cairo,
justamente para tocarmos nesse milagre que foi o desencalhe do navio Ever Given, que foi uma ajuda da natureza. E mais, digo que houve, pelo alinhamento do Sol e da Lua, a ajuda da natureza fez com que elevasse a maré. Estamos propondo também para o presidente do Cairo, para o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, estamos propondo à Universidade do Cairo, a Universidade do Canal de Suez, a Universidade Al-Azhar e a Universidade de Luxor, para que possamos colocar o nosso projeto de educação para a sustentabilidade, iniciarmos pelo Egito. Se na era antiga, Deus se manifestou em Moisés, eu estou achando que foi no canal de Suez que Deus também se manifestou na natureza. Eu sou somente um instrumento para mostrar que chegou até mim a forma como houve o desencalhe, e eu estou me propondo a partir para o Cairo para dizer desse milagre que aconteceu, mas não vou sozinho. Eu quero levar aquela pessoa que talvez o maior ativo que eu tenho hoje de meio ambiente seja um e-mail do diretor James Cameron, que me respondeu que nós poderíamos trabalhar juntos antes da pandemia. E agora com a pandemia, então, eu acho que é o momento certo de nós iniciarmos a nossa longa jornada, inclusive pelo meu projeto 2021, a regeneração do planeta Terra. Se o Arthur Clarke, em 1988, fez o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, depois também virou filme, é chegado o momento também de nós colocarmos a educação para a sustentabilidade nos 7 mares. Vamos começar com os 7 mares, porque depois, para chegarmos aos rios, para chegarmos às cidades, é um pulo, porque pela educação nós vamos chegar na Unesco, vamos chegar na ONU, vamos chegar em todos os governantes do mundo e vamos chegar nas mentes e nos corações de todas aquelas pessoas que querem um mundo melhor. No meio das dores, de todas as dores do mundo, dessa pandemia terrível que tirou a vida de pessoas inocentes, eu coloco nesse projeto e levando o diretor James Cameron vamos passar para ele para que seja feito um grande documentário para nós ajudarmos tanto nos rios, nos desertos, nos ares e nos mares. A ONU já disse, ainda no meio da poluição, esses dias o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse, existem 3 tipos de dificuldade para a ONU. São as mudanças climáticas, o aquecimento global e a poluição atmosférica. E eu digo mais um, o que veio depois, o que emergiu no meio, mais um, não mais 2, mais 3, no meio da pandemia, vieram as desigualdades sociais, vieram as exclusões digitais das crianças que não têm acesso ao computador, das crianças nas periferias de todo o mundo. 600 milhões de crianças hoje estão fora das aulas e não têm acesso ao computador nem acesso à internet. E para o presidente Biden, nós iremos levar também para a Casa Branca esse projeto, porque a maior dificuldade do presidente, ele está indo muito bem com relação à vacinação para o povo americano. Vou pedir para ele que ajude os países pobres agora, porque já estão vacinando, chegando na vacinação dos jovens. Então, se os Estados Unidos produz, ele que ajude. Agora, a ajuda maior para o presidente Biden vai ser com relação ao racismo. Outra vez o presidente Biden assumiu em janeiro e já sofreu 3 massacres lá nos Estados Unidos com relação ao racismo. Mas para isso tem que estar junto com Morgan Freeman. O Morgan Freeman disse, o mundo não pode viver e conviver com a raça
amarela, com a raça branca e com a raça negra. Não podemos mais vivermos dessa forma. O que o mundo precisa é uma raça humana. E no meio de todas as dores do mundo da Covid-19, o planeta Terra não deixou nem um dia de nos fornecer água, alimento, oxigênio natural para respirarmos. Porque os cilindros de oxigênio acabaram, principalmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, não tenho notícia. Mas a maior dificuldade é com relação ao desrespeito que nós temos feito pela degradação, pela devastação. Vítima em 2020, o nosso Pantanal. Nem mesmo a fábula do beija-flor foi respeitado, que o beija-flor pegava uma gota de água e jogava. Também não foi. Os incêndios foram terríveis. Foi incêndio criminosos, incêndio para renovação de pastagem, mas houve uma maior mortandade na história da humanidade com relação à nossa biodiversidade. Então, fica agora, nós vamos fazer essa proposta e vamos pegar os bilionários. Os bilionários também vão nos ajudar. Porque no meio da pandemia, o mundo criou 258 bilionários. Essas pessoas foram beneficiadas por água, por alimento, por oxigênio e pelo habitat. Só que eles vão se juntar a nós com uma gratidão em favor do planeta Terra, porque eles se beneficiaram. E pela educação, nós vamos chegar nas mentes e nos corações de todos aqueles que querem um mundo melhor. Muito obrigado.